Bitínia então pergunta: qual é o verdadeiro nome do seu sobrinho? É Anthony mesmo. Esse nome, Merim, é um dos outros nomes do pai dele, que ele usa descaradamente quando quer enganar umas pessoas, fazer os outros de bobo. Mas o nome de batismo dele é Anthony. Aí ela diz: você precisa punir seu sobrinho pelo que ele fez. Ele é culpado da morte de muita gente por ter começado um motim num castelo de pessoas que você conhece para sequestrar uma princesa. Aí o rei Romeu diz: castigá-lo não vai adiantar de nada. Não serviria para fazer as meninas recuperarem tudo que elas perderam. E agora, ele é um Zé Ninguém na vida, sem bens, sem mãe, sem pai, sem nada. Tudo está jogado fora. Você está menosprezando o teu sobrinho. A ideia de se dar bem às custas dos outros continua nele. Ele está enganando a princesa para se casar com ela e ter mais uma chance de se reerguer e continuar a prejudicar as pessoas que não têm nada a ver com as coisas que ele faz. Bitínia acabou de dizer isso e eis o diabo em pessoa ali. Ronan diz, falando no capeta, eis que ele aparece. Anthony, ao chegar, já olha para Bitínia e vai dizer algo, mas ela não deixa, ela fala primeiro. Anthony, preciso lhe falar, mas tem que ser a sós. Eu posso? Ele dá de ombro e diz, pode falar sim, o que você quiser. Ela diz, não aqui, é particular. Aí ele vê nessa hora que nem tudo está perdido, como ele imaginava. Ele tem medo de Bitínia, mas ele sabe o poder que ela tem. Quem sabe ela o ouviria e daria a ele mais uma chance. Ela e Anthony vão para a biblioteca. Havia uma esperança na conversa com Bitínia, mas ele perde a compostura quando está só e pergunta: o que você quer de mim? O que você quer saber? Ela lhe pergunta já logo, sem muito rodeio: você é o pai de Suleiman, não é? Ele responde bruscamente: e o que é que você tem a ver com isso, se eu sou ou não? Você não tem nada a ver com isso. Aí ela diz: eu tenho tudo a ver. Você está enganando a princesa. Eu sei quem é a mãe do menino. Ela não quis me contar. Eu joguei as runas para ela há um tempo atrás pela descrição dela, o retrato falado do pai e do filho, que ela foi obrigada a deixar na floresta, é tal qual você. O menino agora que cresceu é você em tudo, só que bem melhorado. Por que você não quis seu filho? Ele é o filho adotivo da princesa e vai assumir o trono de Avilar. Está sendo treinado para isso. O que você acha disso? Só Lisbeth não reconheceu você no menino. Eu reconheci. Ronan também. Se você me prometer que vai mudar de vida em atos, tomar novas atitudes, se fazer de homem honrado, eu o ajudarei a ser o esposo dela e o pai do seu filho verdadeiro. Você pensa bem e me mostra que mereceu sem que eu te ajude. E eu espero que seja assim, se você quer. Aí ele pergunta: por que você está me dizendo isso? Ela responde: porque eu tenho certeza absoluta que ela te ama. E é verdade. Ela não está enganando você. E você também, nas suas burrice, a ama de verdade. No fundo, você não é mau. Você teve uma educação errada.
Você é bom, só que se envolveu com quem não presta. As oportunidades apareceram e você caiu como um patinho. Anthony então fica confuso. Ele não esperava aquele tipo de conversa. Ele não imaginava que Bettina era tão observadora assim. Ela o olha demoradamente nos olhos, ele tenta se desviar e ela diz: fique quieto, olhe para mim. Ele fica olhando, ela diz: eu posso te ajudar, só que terá que me provar que é merecedor de tudo, que um dia você poderá recuperar e ser feliz e ter uma família real, sendo o pai de um rei. A firmeza com que Bettina falava o amedrontava muito. Ele promete a ela que vai mudar sim, que terá outro comportamento. Então ela diz a ele: tá. E para começar então, o meu plano, para com tudo que eu te disse, vou primeiro conversar com a moça, que é a mãe de Suleiman. Quero saber a verdade dela, de tudo. Claro que eu posso descobrir sem falar com ela, mas preciso saber se ela vai me contar a verdade ou se também vai me mentir. Porque eu já sei da verdade. Eu quero saber da boca dela, para me saber que personalidade ela tem, qual é a personalidade que Suleiman herdou. Quero saber se ela repetirá o mesmo assunto como você vai me dizer agora. Porque quando ela precisou de ajuda, eu a ajudei. Lisbeth não sabe quem é o menino que ela adotou, mas eu sei. Ela nem imagina que você é o pai dele. Talvez ela nem queira você o dia que descobrir que você é o pai dele. Então, é melhor ela não saber agora. Quando chegar a hora, eu contarei a ela. E o segredo, por enquanto, continua entre eu e você e mais quem deve saber. Isso, por enquanto. Só me diga uma coisa. Eu estou muito curiosa. Por que foi que você abandonou o filho e a mãe dele? Aí ele coça a cabeça, assim, pensa. Para não dizer mentira, ele diz: ah, Bettina, é uma longa história. Eu não a abandonei. Meu pai é que a afastou a gente. Foi ele que disse que ela iria, assim que ela me disse que iria ter um filho meu. Meu pai não podia deixar eu me casar com a filha de um serviçal. Ele a trouxe para o castelo de Romeu e me prendeu no calabouço. Eu numa prisão, ela na outra. Isso foi por muito tempo. Quando o filho nasceu, ele a expulsou do castelo. Expulsou também toda a família dela e mandou os mercenários ficarem de olho nela, assim que a criança nascesse, que desse fim na criança. Porque meu pai já havia escolhido uma esposa para mim, a filha de Gilberto, a princesa Liz. Ela seria a salvação de tudo, pois meu pai estava endividado por todo o condado. Foram muitas moedas de ouro e prata que ele pegara emprestado quando levou um tiro na caça por acidente. Esse tiro o invalidou. Ele já não ia mais às reuniões políticas dos partidos, nem participava das decisões dos homens ricos do condado. Ele foi perdendo a credibilidade e perdendo bons negócios, enquanto eu estava preso no castelo do meu tio, para não saber mais da mãe do meu filho. Para não tomar a Mirella como minha concubina, meu pai caiu do cavalo e ficou inválido na cama. Nunca mais andou. Minha mãe, que estava grávida de 6 meses, morreu e com ela a criança. Só assim, meu pai mandou meu tio Romeu me levar de volta para casa. O castelo estava ao caos. Logo que cheguei, fui dar uma olhada nas torres para ver se havia algum objeto de valor para vender e comprar comida. Aí foi que eu vi o retrato pintado a pincel num canto, enrolado num pano velho. Eu retirei o pano para ver de que retrato se tratava, o que era aquilo. Era uma garotinha, nem bonita nem feia. Aí eu fui perguntar ao meu pai, lá na cama real, de quem era aquele retrato, aquele quadro.
Ele me disse que havia feito uma cópia do verdadeiro retrato da princesa Lis, filha do rei Egberto, um rei muito rico, para que eu a conhecesse e que eu daria aquele retrato a ela no dia do nosso casamento. Eu achei aquilo um absurdo. E aí perguntei: pai, onde você viu essa menina? Ele me respondeu que não a viu, e sim o pintor do reino, cujo pai da princesa pagara a ele uma fortuna para pintar o outro retrato, o verdadeiro, da qual aquele era a cópia. E que esse pai daria a essa filha, Alice, no dia que fizesse 15 anos. O retrato de nossa torre é tal qual aquele que está com uma parte queimada do incêndio do castelo de Avilá no dia do sequestro. Pode ver que ele está faltando alguns detalhes na parte de baixo. Ele está sob a lareira que foi reconstruída. Eu já cheguei até a perguntar a Lisbeth por que não restaura o quadro que eu conheço alguém que poderia arrumar para ela. Claro que ela não daria, que eu não daria aquele velho. Eu jogaria aquele fora, queimado, e daria a ela de presente o que eu tenho. Tá. Mas então, cadê a Mirella? Hoje ela trabalha na estalagem a caminho do castelo do Romeu. Seus pais morreram. Eu, depois que voltei para casa, comecei a procurá-la para saber de nosso filho. O tempo passou e um dia eu passei pela estalagem para comer e dormir e dedicar com ela a arrumar o meu quarto. Quando ela me reconheceu, ela até desmaiou de tanto susto. Quando ela melhorou, quis saber do nosso filho. Ela disse que ele havia morrido, que o túmulo dele está no cemitério da vila. Voltei para casa e conversei com meu pai. Foi aí que ele começou a chorar e me disse que estava arrependido do mal que nos havia causado. Foi por causa das dívidas dele, dos maus negócios que eu me enveredei por maus caminhos, tentando recuperar as hipotecas do castelo nas mesas de jogos. A cada vez eu me enfiava mais nas dívidas. Os sequestradores de mulheres virgens me ofereceram trabalho. Eu só arrumaria compradores para as moças pobres, cujos pais as ofereciam por pequenas quantias a homens ricos. Os mercenários ficam com a maior parte da quantia paga por esses homens pelos homens ricos. São os que levam as moças, as concubinas, para os reis. O trato é que elas sejam cuidadas e respeitadas. Se os mercenários descobrirem que as moças estão sendo maltratadas, eles voltam e castigam tais senhores desse harém. Esse é o trato. Tem que tratar as moças com maior respeito e com carinho, não lhes faltando nada. E foi isso que aconteceu com o rei Egberto. Ele abusou de uma das concubinas, espancando-a, porque ela prometeu lhe dar um filho, um menino, mas ela não conseguiu engravidar, não sei por quê. A criança mas aconteceu que ele morreu já na primeira moça que ele comprou, essa que ele ia fazer concubina, um harém para ele. Se ele tivesse respeitado as regras, agora estaria rico e com algumas mulheres para começar o seu harém. Mas ele espancou a moça e isso ele pagou caro. Aí Bettina agora entende por que o rei foi degolado. Bettina sorri dizendo: ele jamais teria um harém. Anthony não entendeu por que ela diz aquilo. Ele não sabia que Egberto era estéril, jamais geraria filhos como gerava o rei Romeu. Talvez nem o rei Egberto soubesse que ele era estéril. Ele culpava as mulheres. Bettina pergunta a Anthony uma última coisa. Como que você descobriu que Suley é o seu filho? Eu me disfarcei entre os aldeões no dia do baile
que o rei Egberto foi morto. Eu queria saber como era a princesa de verdade, porque o retrato não diz muita coisa. Aí eu a conheci na tarde, antes de começar a festa. Tratei com ela que eu dançaria, só com ela, mas ela não apareceu, ou eu não a reconheci de máscaras. Eu não dancei com ela, o resto você já sabe. Tá, mas e o menino, como entra nessa história? Eu não desisti dela, resolvi roubá-la e escondê-la para casar-me com ela e ter como pagar todas as dívidas que eu prometi a meu pai, que ainda estava vivo. Eu me sacrificaria e toda a minha vida de solteiro. Quando o tio Romeu voltou, não gostou do que eu fiz e não tinha onde eu colocar a princesa. Ele a encontrou no calabouço. Por isso, ele me castigou. Tudo o que aconteceu no castelo foi culpa minha. Meu tio não quis fazer parte dessas coisas, desse plano que envolvia as moças. E aí ele me obrigou, sob ameaça de morte, a hipotecar o que ainda estava livre das dívidas e usou todo o dinheiro das joias que eu roubei para reconstruir o castelo. Eu fiquei sem nada. Aí eu saí um dia para ir ter até o castelo, ainda em reforma. Vi a princesa nas imediações do castelo, com um menino a colher umas batatas. Na hora eu o reconheci. Ele é igualzinho a mim, quando tinha a mesma idade. Lá no castelo de meu pai, que está hipotecado, tem um retrato meu na parede que sobe das escadarias. É você ver o retrato e dizer que sou eu. E ver Suleimã é como me ver em criança. Quando o vi, eu fingi ser um estranho. Na hora que cheguei perto, a princesa Liz não me reconheceu, porque eu envelheci nesses 9 anos. Eu deixei a barba crescer, minha voz engrossou bastante. Hoje tenho alguns dentes de ouro e cabelos compridos, emagreci bastante. Há 9 anos atrás eu pesava quase 100 quilos, hoje peso menos de 70. Parece que eu murchei, que eu encolhi de tanto sofrer e passar necessidade. Tá vendo como eu não me engano com as pessoas? Sei que você é um bom homem. A vida que teve tem sido madrasta para você. Como eu te prometi, eu vou te dar um crédito, que você vai me provar que eu não estou enganada a respeito disso. Aí ele repete para a Bitinha: pode confiar em mim. Eu vou te dar provas de que eu mudei, que eu não sou ruim. Não é para mim que você vai ter que provar nada. É para você mesmo e para Lisbeth. Ela lhe ama mais que você imagina. Ela está sofrendo horrores por sua causa. Ela está em cacos. Mas eu vou cuidar dela para você. Vou te dar 1 ano a partir de agora, de hoje, para você começar a mudar a sua situação e começar a pagar as dívidas e recuperar o seu patrimônio de volta honestamente, entendeu? Se dentro desse 1 ano eu não ver mudanças, pode esquecer Lisbeth e seu filho. Eu arrumarei outro marido para ela. Pode ter certeza disso. E ninguém me engana. Você sabe que eu sei o que está escondido. Ah, Bitinha, não faça isso. Eu achava que era só uma necessidade e conveniência minha união com ela. Mas hoje eu tenho certeza absoluta de que a amo mais que tudo. Ela é a mãe que eu, com certeza, daria a um filho se eu fosse ter um. Meu filho está em ótimas mãos e será o rei de Avilá. Serei grata a ela para sempre. Então tá, ficamos assim. Daqui 1 ano a gente se fala. Até lá, não se aproxime do castelo, da princesa e nem do seu filho. Eu vou estar de olho em você, em tudo que você fizer. A conversa entre Bettina e Anthony demorara mais do que eu imaginado.
A noite não tardava a chegar. Aí o rei Romeu os convidou a passar a noite ali e partirem no outro dia bem cedo, porque à noite as estradas eram perigosas, cheias de salteadores, assassinos, ladrões, sequestradores. Era melhor não arriscar. Ronan e Bitina ficaram, jantaram e foram dormir cedo. No outro dia partiram assim que amanheceu.